Olá, shalom para você. Hoje eu quero compartilhar com você, nesse devocional, um texto que está em 2 Reis, capítulo 4, de 38 a 41. E eu coloquei como o tópico dessa mensagem, decisões. Decisões que você e eu precisamos tomar. Eliseu está chegando a Gigal, uma cidade, e ele vai visitar ali os profetas, os filhos dos profetas, e naquela cidade há muita fome. Há fome. Não chove, o lugar é seco. E então Eliseu chega e manda o seu serviçal, é um dos jovens que trabalhava para Eliseu, manda ele até o campo e colher algumas hortaliças. E esse rapaz, então, ele vai, ele colhe essas hortaliças e ele traz e faz lá um ensopado, dessas plantas. E Eliseu então chama todo aquele grupo, aqueles rapazes, e na hora que eles começam a comer, um deles grita: homem de Deus, a morte na panela. Então eles começam a comer aquela comida, mas aquelas plantas são venenosas. E aí há um momento de tensão, um grande momento de tensão. Então a primeira coisa é que as nossas decisões sempre trarão consequências. Aquele rapaz não conhecia o campo direito, ele não conhecia as hortaliças, talvez ele negligenciou, não perguntou para ninguém, então ele traz uma comida venenosa para todas aquelas pessoas. Então as nossas decisões sempre trarão consequências. Então pensa bem nisso. Decisões que você possa tomar hoje na sua vida, se você não saber de fato a dimensão, se você não entender, pode trazer consequências graves no seu casamento, no seu trabalho, negócios. Isso você precisa sempre pensar. A segunda coisa é que existem decisões que, uma vez tomada, ela trará consequências danosas para as nossas vidas. Uma vez tomada, as decisões trará consequências danosas para a nossa vida. A morte se fez presente ali naquela panela. E olha, as pessoas iriam morrer. Aquilo que eles achavam que era vida, esperança, aquela comida, viraria na morte. Então, decisões tomadas trará consequências. Se Eliseu fica quieto, as pessoas vão morrer, mas logo alguém chama atenção e se para de comer, e assim eles podem ter uma reação, um pensamento. E você pode fazer isso, tem hora que tem que parar para pensar. Nossas decisões sempre acabarão afetando outras pessoas. Interessante que naquele momento que aquele rapaz trouxe aquela comida, eles iriam comer, talvez alguns teriam problemas de morte, outros infecções, outros talvez pudessem até ficar numa situação crítica. Luto, dor, toda espécie de dificuldade ia atrair aquele grupo. Por quê? Por causa de decisões que ele tomou e acaba afetando outras pessoas. E assim na sua vida também. Então, qualquer decisão que você possa tomar, às vezes uma quebra de aliança no seu casamento, uma mudança de igreja que não precisava, uma discussão que você tem lá no seu trabalho, tudo isso vai fazer de você ter algum problema que acabará afetando a sua família, os seus filhos, os seus negócios. Então pense nisso. A tomada da decisão e a escolha do alimento errado iria afetar em choro, tristeza e luto. Então, o que fazer diante dessas decisões que nós tomamos erradas, como esse rapaz tomou essa decisão errada? A primeira coisa é humildade para reconhecer os nossos erros, o seu erro. Então, o rapaz, lá não diz o texto, mas quando a gente toma uma decisão, se a gente errou, tem uma coisa muito legal que o Jaime Kemp fala lá num dos seus livros. Eu errei, você me perdoa. Então, ser humilde para saber que houve um momento que
a sua decisão não foi boa para a família, não foi boa para você mesmo, não foi boa para aqueles que o cercam. A segunda coisa é a disposição de mudar, né? Eles pararam, não vão mais comer aquele alimento, que aquele alimento ia levar à morte. Então mudar o seu caminho, mudar o seu pensamento, mudar a sua trajetória, não é? É uma necessidade que você tem que fazer. E por último, é necessário crer que Deus pode dar um novo começo nas suas decisões erradas, não é? Naquele momento, Eliseu mandou buscar lá a farinha e misturou lá, fez um tipo de um angu e todos comeram e a morte foi embora. Por quê? Porque Deus entrou naquele negócio. O homem de Deus deve ter orado, deve ter pedido, não é? Então é necessário crer em Deus, que Ele possa te dar mesmo na sua decisão errada, uma nova direção. O homem de Deus mandou então deitar a farinha e assim naquela panela que tinha morte e a morte cessou. Então que você possa pensar nisso. Deus possa te abençoar e você fique com Deus nessa semana. Se você gostou dessa mensagem, passa para os seus amigos. Shalom para você, que a paz de Cristo esteja com você em nome de Jesus.